De acordo com dados do Ministério da Saúde, só no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas convivem com algum tipo de demência. Em geral, é mais comum em idosos. E demência é um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que afetam a função cerebral, como problemas de memória, raciocínio, linguagem e comportamento. A gente vai entender o que pode provocar a agitação psíquica nestes casos com o médico geriatra Alexandre Brito, que já está aqui no estúdio. Doutor Alexandre, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer novamente estar aqui para tentar ser útil, com essas informações, esse bate-papo tão importante. Porque a gente está numa época de muita festividade, que pode gerar um pouquinho de mudança de comportamento. Essa agitação psíquica, o que ela se refere, doutor? Muito bem, é um dos conjuntos de sinais e sintomas comportamentais que, muito frequentemente, com o evoluir da demência, ele vai se apresentando. Só que é muito importante a gente deixar claro aqui que a agitação, muitas vezes, não, principalmente no início e em determinadas fases de evolução da doença, não vai precisar necessariamente de um medicamento, de um antipsicótico. Muitas vezes são fatores externos que estão ali atuando no paciente, não é? Como alterações do ambiente, principalmente nessa época do ano, é um grande exemplo, e que vai interferindo nessa interação social do paciente, provocando agitação, irritabilidade, agressividade, não é? Uma agitação motora, perambulação. Então, essa mudança de comportamento que a gente cita muitas vezes aqui, ela pode ser decorrente de fatores ambientais. A gente está então nessa época de muita festividade, essas festas de fim de ano, tem queima de fogos, tem muito barulho, isso influencia? Influencia. A poluição sonora, ela é um problema da coletividade, da convivência coletiva hoje em dia e não deveria ser assim. A gente evolui coletivamente por alguns aspectos, mas por outros a gente ainda deixa a desejar. Então, um paciente que tem uma demência, principalmente a demência Alzheimer, ele é suscetível a ter alteração de comportamento com o barulho, a poluição sonora. Então, isso tudo precisa ser levado em conta e não necessariamente medicalizar o paciente. A medicação, quando a gente utiliza antipsicóticos atípicos, ela é utilizada depois que a gente avalia esses fatores externos. Bom, então não é um caso que a doença pode estar ficando um pouco mais grave, na verdade é o que está acontecendo naquele momento, lá na residência, é um conjunto de fatores. Muito bem, perfeitamente. Então, claro, os fatores orgânicos são muito frequentes, principalmente as infecções. O idoso em estágios demenciais de moderado a grave, ele não vai apresentar aquele quadro típico de infecção que a gente está acostumado a ver, que a família está acostumada a ver entre seus parentes. Ele pode manifestar um quadro infeccioso só com agitação psíquica, agitação motora. Lembrar que delírio é um quadro sintomático de uma agitação, muitas vezes, então não significa que está evoluindo ali um acidente vascular cerebral ou outra ocorrência, e que pode estar também presente em processos infecciosos, alterações bioquímicas, como alteração do sódio, da glicose e assim por diante. Então, como é que a gente faz para poder lidar com uma situação como essa a partir desse momento que começam essas agitações, doutor? Muito bem, é interessante preparar o ambiente. E quando existe já de uma maneira programada uma mudança, vai existir uma mudança daquele ambiente, como visitas que virão, reuniões familiares que não são habituais e que acabam por acontecer só no período do Natal, essa mudança do ambiente, que não é do convívio do paciente demente, isso precisa ser preparado, deixar esse paciente mais à vontade, não confrontar. Se ele não quiser estar presente naquele momento ali, respeitar isso. Eu sei que isso é muito difícil para os familiares, que não devem se sentir culpados, mas ter essa parte psicossocial, psicofamiliar, que é importante no lidar com o paciente com demência. Essa mudança, por exemplo, quando a gente fala de comportamento, essa agitação, ela pode persistir além daquele momento ali que acontece naquele evento, naquela festa, naquela reunião? Ela pode persistir por alguns dias, semanas? Pode. Dependendo de comorbidades. Por exemplo, se é um paciente diabético, que o controle glicêmico, o controle da síndrome diabética não está tão eficaz, junta esse fator orgânico com fatores ambientais, isso pode prolongar ou intensificar esse quadro de agitação. O paciente pode ter delírio, o paciente pode ter alucinações visuais, ele pode chamar repetidamente pelo nome de pessoas que não estão mais ali, pessoas que já morreram, ele pode chamar persistentemente o cuidador, a confusão de parentesco, chamar filha de mãe, e assim por diante. São manifestações que eu estou exemplificando aqui de uma maneira mais objetiva possível, para que os familiares entendam, e passem, eu sei que é difícil, mas passem a lidar com isso com mais naturalidade. E então, quando buscar a nossa ajuda, a gente abordar isso tudo, tanto do aspecto orgânico
como no aspecto psicológico de convivência sociofamiliar. Então é importante também, né, doutor, reforçar que antes de procurar qualquer remédio, é importante ter essa avaliação com o especialista, né, e ter todo esse contexto, né, trazer todas essas informações possíveis que podem ter afetado o comportamento da pessoa. Muito importante você dizer isso de novo, porque a automedicação, nesse caso, entre aspas, automedicação, porque a família dá o medicamento por conta própria ao paciente e muitas vezes são utilizadas medicações tarja preta, né? Isso é um grande problema que a gente lida com isso diariamente e não ajuda, né? Pode até piorar o quadro. Então, a gente precisa passar essa informação, importante se abordar isso. Vamos ver o que é que está acontecendo no ambiente, o que foi que mudou, né? Não vamos confrontar muitos pacientes em determinados estágios demenciais, porque isso piora a agitação dele, não vai resolver, né? Eu costumo até, de uma maneira mais descontraída na consulta, dizer, olha, se o paciente com demente disser que a minha caneta é vermelha e a minha caneta é azul, e se ele disser que é vermelha, eu vou dizer que sim, tudo bem, é vermelha, eu vou continuar escrevendo e ele vai ficar tranquilo. É uma forma de lidar com essa situação. Doutor, muito obrigado pela participação com a gente, os esclarecimentos. Já aproveitando também, um excelente ano novo, feliz 2024. Para todos nós, uma gratidão e pelo terceiro ano estar terminando esse ciclo, né? E começando outro agora, para a gente sempre nessa prestação de serviço. E que venha 2024.